Olá pessoal, boa tarde. Pessoal, hoje nós vamos estudar um conteúdo novo, tá bom? Conteúdo chamado presente contínuo, tá? O conteúdo é este aqui, tá bom? Este conteúdo aqui, presente contínuo. Nós vamos ver ele na forma afirmativa, na forma negativa e na forma interrogativa. É no mesmo esquema daquele do verbo to be. Lembra que a gente estudou o verbo to be na forma afirmativa, negativa, interrogativa? Esse conteúdo de hoje, ele é muito parecido com aquele do verbo to be. Quem aprendeu bem o verbo to be, quem estudou, leu o conteúdo, fez as atividades, não vai ter muita dificuldade nesse aqui não. Porque esse aqui vai ter só o acréscimo de um detalhezinho diferente do verbo to be, mas o resto é igual. Nós vamos usar aqui o is, o am e o are que vocês aprenderam, né, do verbo to be. Então vamos lá. O que é esse presente contínuo então, né? O presente contínuo é um tempo verbal usado para indicar ações que estão em progresso, ou seja, estão acontecendo no presente, no momento da fala, no momento em que se fala. Ele é usado, empregado para falar sobre situações temporárias, ações contínuas que estão acontecendo, tá? Então, só um exemplo aqui, se você diz assim, minha mãe está cozinhando, essa frase ela se encaixa nessa gramática aqui do presente contínuo, tá? Quando você diz minha mãe está cozinhando, em primeiro lugar você está falando uma frase no presente, nem é no passado, nem no futuro, porque no passado ficaria assim, minha mãe estava cozinhando. No futuro, que é algo que ainda vai acontecer, ficaria assim, minha mãe estará cozinhando. Então não é nenhuma dessas duas, é presente. Minha mãe está cozinhando. E é contínuo, por quê? Porque no momento em que você está falando essa frase, sua mãe está cozinhando. Se eu digo eu estou gravando uma videoaula, no momento em que eu estou falando essa frase, eu realmente estou fazendo isso. Eu estou gravando uma videoaula. Então isso é presente contínuo, tá bom? Porque a ação continua juntamente com a hora que você fala alguma coisa, tá? Você não vai dizer o menino está andando de bicicleta se o menino não está, se o menino está assistindo televisão em casa, né? Então você não pode dizer. Presente contínuo é só quando a coisa está acontecendo e que você fala, tá? Meu pai está trabalhando, minha mãe está varrendo a casa, minha irmã está estudando, tá? Tudo coisa que no momento em que você está falando, as pessoas realmente estão fazendo aquilo. E isso é presente contínuo, tá? Memorizem isso porque pode ser uma questão de alguma atividade aí, tá? Pessoal, antes que eu esqueça, before I forget, vocês vão copiar esse conteúdo, viu? Começando daqui, ó, tá? Copiem tudo isso aqui e todo o resto que eu vou mostrar para vocês, tá? Isso aqui, ó, copiem também, tá? Aqui, copiem todo o conteúdo, tudo que tiver aqui até o final da videoaula. Hoje não vou passar nenhuma atividade. A atividade vai ser só na próxima aula. Hoje vai ser o conteúdo, a explicação. Assista com muita atenção, tá? Para tirar todas as dúvidas. Vou explicar bem devagarinho, com muita calma. Você vai ter todo o tempo do mundo para assistir, para reassistir, copiar no caderno o conteúdo, tá? Ler, aprender para depois fazer atividade. Então, continuando aqui, na língua portuguesa, o presente contínuo corresponde ao nosso gerúndio. O que é gerúndio, pessoal? Que vocês aprenderam na língua portuguesa. São aquelas finalizações de verbo, tipo assim, andando, tipo assim, andar, andando, estudar, estudando. Veja que está sempre terminando em ando, ó, ando. Achar, achando, viajar, viajando, ando,
Agora com endo, ó. Escrever, escrevendo. Correr, correndo. Fazer, fazendo. Ó. E agora com indo. Ir, indo. Sorrir, sorrindo. Cair, caindo. Tá? Destruir, destruindo. Construir, construindo. Tá vendo? Então o gerúndio é isso aqui, tá? Sempre que você ouvir gerúndio, o gerúndio do verbo, o verbo no gerúndio, tá? Por exemplo, passe o verbo correr para o gerúndio. É só você escrever correndo. Passe o verbo nadar para o gerúndio. Nadando. Pronto, já passou, tá? Então é o seguinte, deixa eu só explicar aqui para vocês. Em português nós temos essas três formas aqui, né, ó, para fazer o gerúndio do verbo: ando, endo e indo. Em inglês nós temos apenas uma forma, que é isso aqui, ó, ing. Esse ing, ele simplesmente substitui essas três formas aqui em inglês, tá? Então, por exemplo aqui, ó, se eu tenho o verbo andar aqui e eu quero dizer a seguinte frase, ó, eu quero dizer a seguinte frase: a menina está andando. The girl is. Se eu colocar do mesmo jeito que está aqui, ó, assim, vai ficar errado, porque vai ficar assim, ó, a garota está andar. Tá errado, né? O correto é o quê? O correto é a garota está andando. Então, aqui eu tenho o verbo andar e eu tenho que mudar ele para ficar no gerúndio, andando. O que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar o ing e colocar aqui no finalzinho, tá? E agora eu não sei se eu consigo voltar aqui. Não era para eu ter tirado. Que coisa. Deixa eu só voltar aqui. Só fazer de novo aqui. Andar. Pronto, agora vai. A garota está andando. Agora sim, ó, tá vendo? O ing no final é andar, andando. Tá bom? Se eu tenho o verbo construir, build, construir. Aí eu vou dizer assim: o engenheiro, the engineer, está construindo um apartamento. A verdade aqui é N. Pronto. Se eu colocar essa palavra do jeito que está aqui, vai ficar assim, ó. O engenheiro está a construir um apartamento. Tá errado, né? Fica estranho. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Se eu conseguisse, eu vou colocar o ing aqui no final desse verbo, ó, tá vendo? E aqui eu vou ter, ó, o engenheiro está construindo, ó, construindo an apartment, um apartamento. Então o ing aqui já está significando indo. Nesse primeiro é ando, né? Ó, a garota está andando. O engenheiro está construindo. E se eu colocar o verbo run, que é o verbo correr, e eu disser o menino está correndo, é assim? Tá certo? Não, tá errado. Se eu colocar esse verbo do jeito que está aqui, ó, aqui é correr. Se eu colocar do mesmo jeito aqui, vai ficar o menino está a correr. O menino está a correr? Não, o certo é correndo, tá? Professor, por que o senhor colocou mais um N aqui? É o que eu vou explicar a vocês a seguir, tá bom? Então, por enquanto, tá ótimo assim. Vamos lá.
Quando você tiver um verbo terminado em E, com a letra E, você vai retirar o E para acrescentar o ing, tá? Para fazer o gerúndio. Por exemplo, aqui, ó, o verbo dançar, para ficar dançando no gerúndio, você tira a letra E e coloca o ing, tá? Não coloca o ing junto com o E não, depois do E não, fica errado, não existe, tá? Então aqui nós temos Anna is dancing very well. Ana está dançando muito bem. Então no momento que alguém está dizendo isso, Ana está dançando. A pessoa está vendo Ana dançando e disse, Ana está dançando muito bem, tá? Se no lugar de dancing com o ing no final eu colocasse esse aqui, ó, dance, a frase ia ficar como? Ia ficar errado, ia ficar Ana está dançar muito bem, né? Fica um negócio, então tem que colocar o ing. Ana está dançando. Tá vendo aqui o verbo to be, ó? Tá vendo que vocês vão precisar do verbo to be aqui de novo, ó? Ana is, que vocês aprenderam, né? Nem é Ana am, nem é Ana are, é Ana is, porque estamos falando de uma pessoa só e é Ana. Ana está, tá? Continuando. Para verbos terminados em consoante, vogal e consoante, repetimos a última consoante para acrescentar o ing. Vocês lembram que agora há pouco eu coloquei isso aqui, ó? Coloquei esse verbo aqui, o verbo correr, e disse que o gerúndio dele, para colocar ele no presente contínuo, ele ia ficar assim, ó. E eu acrescentei mais um N, ó, porque aqui só tem um, mas aqui eu coloquei mais de um. Por quê? Porque ele está dentro desta regra aqui, ó, que diz o seguinte: para verbos terminados em consoante, vogal e consoante, que é o caso dele aqui, ó. Ele termina com primeiro uma consoante, deixa eu até destacar aqui, ó. Ele termina em consoante, que é a consoante R, uma vogal no meio e outra consoante, ó. Tá vendo? Consoante mais vogal mais consoante. Então, nesse caso aí, eu vou ter que repetir a última consoante, que no caso é o N, ó, tá no finalzinho, e colocar o ing. É por isso que aqui eu repeti mais um N, ó, antes de colocar ing, tá? Então, veja o exemplo aqui abaixo, ó, tá vendo? Stop, que é o verbo parar, e aqui parando, tá vendo que tem mais um P, ó, é porque aqui termina nessa sequência, termina exatamente nessa sequência aqui, ó. Uma consoante, uma vogal, que é o O, mais outra consoante. Não interessa quantas letras a palavra tenha, você vai pegar as 3 últimas letras e vai ver se ela termina nessa sequência aqui, ó. Uma consoante, depois uma vogal e por último uma consoante. Se terminar, você repete a última consoante, que nesse caso foi o P, e coloca o ing, tá? Parar, parando, tá? Então vamos ver o presente contínuo na forma afirmativa, tá bom? E na forma afirmativa nós temos a seguinte estrutura. Vai seguir sempre essa estrutura aqui, ó. A frase sempre vai ter um sujeito, tá? Que é a pessoa de quem a gente está falando na frase. Depois vai vir o verbo to be. Esse verbo to be aqui pode ser am, pode ser is e pode ser are, tá? Depende da frase, né? Então é esse verbo to be, que é esse aqui, tá bom? Então nós vamos ter o sujeito, depois do sujeito obrigatoriamente vem o verbo to be, depois do verbo to be vai vir outro verbo, que é o chamamos de verbo principal da frase, que é onde nós vamos acrescentar o ing, ó. É no verbo principal. E por último, o complemento da frase. Vamos ver aqui um exemplo na prática. Isso aqui, ó, como isso acontece. Por exemplo, eu tenho aqui nessa frase, ó, She is watching TV. Ela está assistindo televisão. Então aqui eu vou ter exatamente, ó,
eu vou ter aqui o sujeito, que é ela, ó, ela, que é de quem eu estou falando dela. O verbo to be, ó, tá aqui, o verbo to be presente, tá? Destacar bem destacado, que é para não ficar dúvida. O verbo com o ing, ó, que é o verbo principal, que diz o que ela está fazendo, que é assistindo. Ela está assistindo. Porque se eu só disser assim, ela está, não estou dizendo nada. Está o quê? Aí, esse verbo principal é quem vai dizer o que ela está fazendo. Está assistindo TV. E esse TV aqui, ele vai ser o complemento da frase, que é o que sobrou, tá? Porque aqui nós temos sujeito, verbo to be, verbo com ing e o que sobra é o complemento da frase, tá? Então, por exemplo, aqui da mesma forma, ó. Nessa outra frase aqui da mesma forma, ó. They are studying for the test. Eles estão estudando para o teste. Então aqui nós temos. Deixa eu só mudar aqui a cor. Tá um verdezinho aqui para. Ó. They, sujeito, que são eles, são as pessoas da frase eles. Depois vem o verbo to be, que nesse caso aqui é o are, ó, porque eu estou falando deles, é mais de uma pessoa, então é are, não pode ser is, né, como vocês aprenderam. Depois o verbo com o ing, verbo estudar, e tudo isso aqui é o complemento. Por que complemento? Porque sem isso aqui a frase fica faltando alguma coisa, né? Aí eles estão estudando. Só estudando, mas o que mais? Para o teste. Aí vem o complemento final, tá? Então, esse aqui é o complemento da frase, tá? Então, essa é a estrutura da forma afirmativa do presente contínuo. Só isso. A única coisa que você vai fazer é já usar o verbo to be, que você já aprendeu a usar no conteúdo passado, e acrescentar o ing nos verbos aqui, tá? Nesses verbos, você vai acrescentar o ing. Vamos continuar aqui então. Agora a forma negativa. Como é que você faz a forma negativa do presente contínuo? Simplesmente, ó, vamos seguir a mesma lógica aqui. Você vai ter um sujeito, você vai ter depois o verbo to be, que é is, am ou are. A única diferença aqui é que depois do verbo to be você vai botar a palavrinha not, do jeito que vocês já aprenderam lá no estudo do verbo to be, que depois do verbo to be vinha o not na forma negativa, né? E depois do not vem o verbo com o ing. Vamos ver na prática como é que funciona isso aqui. Vamos lá. Olha só. Vamos ver. Quem é o sujeito aqui nessa frase? She is not watching TV. Ela não está assistindo televisão. É a mesma frase da página passada, só que agora nós temos o not aqui, ó. Então aqui nós temos sujeito. Opa, foi mal aqui, deixa eu só. Aqui nós temos o sujeito, que é ela, que é a pessoa da frase. O verbo to be, que é o is. E agora vem o not, ó. Depois do verbo to be vem um not, porque é negativa, está dizendo não. E depois vem o verbo com o ing. E aqui TV seria o complemento, né, que eu nem coloquei aqui. Na outra frase, quem é o sujeito? Eles. Eles. Verbo to be, ó, estão. E o not aqui, ó. De novo, depois do verbo to be, o not. E depois o verbo com o ing. Eles não estão. Professor, por que aqui o não está depois do estão? O estão não era para ser they, not, are, não? Não é. Era para ser, mas não é, né? Fazer o que? A gente não tem poder de mudar. O inglês é assim, o not vem depois do verbo to be, então they are not. Eles não estão estudando para o teste. Então é uma frase na negativa, você está negando. Está dizendo não. Só isso. E nada mais. E para encerrar, a forma interrogativa. Interrogativa é o quê? É para fazer pergunta, quando você vai perguntar alguma coisa.
Então, na forma interrogativa, nós vamos ter algo interessante. O verbo to be vem para o começo da frase. Vocês lembram disso? Quando a gente estudou o primeiro conteúdo. Lembra que o verbo to be ia para o começo da frase? Então aqui também, ó, mesma coisa. Depois você bota o sujeito, ó. Na afirmativa e na negativa, o sujeito vinha aqui e o verbo to be vinha aqui, né? Era ao contrário, mas agora o verbo to be vai para o início. E depois bota o verbo com o ing. Então vamos ver na prática aqui, ó. Verbo to be veio para o começo, sujeito veio para depois do verbo to be e o verbo com o ing, ó. Aqui da mesma forma, sujeito, verbo to be, pronto. Então, recapitulando aqui, qual é a diferença entre a forma afirmativa e a interrogativa? É que na interrogativa você vai pegar o verbo to be e vai colocar para o começo da frase, para antes do sujeito. Ó, esse is vem para cá, esse are vem para cá. Pronto. Não precisa nem mexer em nada aqui. Tá bom? E a frase continua do mesmo jeito. Pronto, pessoal. A videoaula de hoje é essa. Não vou passar nenhuma atividade para não ficar um negócio muito corrido, tá? Muito sobrecarregado. Eu quero que vocês agora copiem esse conteúdo todinho, tá? Em seu caderno. Assistam a videoaula durante essas nossas 2 aulas. Dá para você assistir umas 2 vezes essa videoaula, porque é bem curta, né? Nós estamos aqui com 22 minutos de vídeo. Dá para assistir umas 2 vezes, além de copiar o conteúdo. Aprenda, eu quero que vocês aprendam, tá? Não quero que vocês só copiem por copiar ou assistam por assistir e depois façam atividade por fazer de qualquer forma só para entregar, não. Quero que vocês aprendam, até porque cada um desses conteúdos aqui que eu estou passando, vocês vão rever eles lá na frente, lá no 8º ano, no 9º. E se você não aprender esse que você está vendo agora no 7º ano, futuramente você vai ter dificuldade com os outros. Por exemplo, quem não prestou atenção, quem não assistiu a aula do verbo to be, que eu passei para vocês na semana passada e retrasada, já vai ter mais dificuldade nesse conteúdo de hoje do que quem aprendeu o conteúdo, o primeiro, do verbo to be. Tá? Então é uma sequência, é uma coisa complementando a outra. Tá bom? Então por hoje é só, tá? Fiquem com Deus, um abraço. Qualquer dúvida, estou aqui no privado para atender vocês. Tá bom? Valeu, um abraço.